Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cavar, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia. Quinhentos e 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir
onde o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Ao nosso Deus toda honra, ao nosso Deus toda glória, ao nosso Deus todo louvor e toda adoração. Curve a sua cabeça. Pai, aqui estamos reunidos nesta noite, onde nós estamos aqui para aprender a Tua palavra, palavra que nos ensina, palavra que nos conforta, palavra que nos edifica, palavra que nos move, nos corrige, e tudo isso, Senhor, para que Teu nome seja engrandecido na nossa vida. Pai, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar em cada coração, e que nós possamos estar abertos para o Teu sobrenatural. Nós cremos no Teu agir, no Teu trabalhar. Fala conosco no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Glória a Deus. Nós estamos aprendendo com as atitudes de Josué, servindo para os nossos dias, servindo para a nossa trajetória, para a nossa caminhada. Vamos ler juntos? Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Mais uma vez, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia ela tem assim orientações para as nossas vidas, que se nós colocarmos em prática, certamente nós vamos viver uma vida diferente, nós vamos fazer a diferença. Na grande realidade, Deus tem nos chamado para vivermos mais além. O que é viver mais além? É viver mais próximo com Ele, é viver perto dEle, é viver o sobrenatural dEle. A maior dificuldade nossa, e aí eu quero deixar muito claro para vocês, que está relacionado à perseverança. Você sabe que tudo no começo manifesta com uma euforia, mas na trajetória existe assim um esvaziamento. Na grande realidade, às vezes, gerado por decepções, gerado por tristezas, e aquela motivação que no começo era colocada em evidência, com o decorrer do tempo, aquilo vai ficando de lado, e aquilo não vai tendo uma sua eficiência como era anteriormente. Por que que é gerado isso? Por que que acontece isso? Na realidade, quando nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida é impactada, ela é transformada. Porém, não é Deus que Ele se afasta de nós. Somos nós que deixamos de fazer aquilo que quando nós nos aproximamos de Deus, fazemos constantemente. Isso significa que nós vamos baixando a guarda, nós vamos relaxando, nós vamos vivendo uma vida normal, que no começo não funcionava dessa forma. E aí é uma coisa interessante, quando nós estamos preparados, significa que as artimanhas do diabo, as setas do diabo, as investidas do diabo,
ela não nos causa dano. Então, o diabo, como ele é estrategista, ele vai trabalhando com o tempo. Você vai ver que quando a pessoa está cheia de Deus, o diabo ele fica bem distante. Quando é que ele se aproxima? Quando ele vê uma fragilidade. E é dentro dessa fragilidade, quando a Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor, a Bíblia fala que ele vai nos observando. Por isso que há uma necessidade de nós, como servo de Deus, estarmos sempre alerta, estarmos sempre preparados, porque diabo não brinca de ser diabo. Repita comigo, o diabo não brinca de ser diabo. E o próprio Jesus falou quais são as finalidades, quais são os propósitos do diabo. A gente tem que estar muito atento para entendermos isso. A função do diabo é matar, roubar e destruir. Por que que ele não traz um caos na terra? Por que que o diabo não traz um caos na terra? Porque o Espírito Santo, ele se faz presente, e nós como sal, então, certamente, pela presença de Deus, o diabo tem suas limitações. Mas você vê alguns vestígios de algumas atitudes maléficas que, olhando, parecem banais. Agora mesmo nós vemos no noticiário um jovem, ele entrando numa sala e ele esfaqueando, matando uma professora e tentando matar mais pessoas. Você olhando, aparentemente, parece algo do acaso. Não é algo do acaso. Você vê sempre nos Estados Unidos, pessoas matando outras pessoas, do nada. Pessoas que eles nunca viram, pessoas que nem sabem quem é. Mas por que que as pessoas fazem isso? Porque tem por detrás uma influência maligna. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, essa influência maligna, ela já não terá mais domínio sobre a nossa vida. Essa influência maligna, ela não tem mais poder na nossa vida. Agora, quem é que vai reger a nossa vida? É o Espírito Santo, é Deus que vai guiar. E aí você vai ter discernimento. Por quê? Porque você sai de uma atitude, de uma vida carnal, para uma vida espiritual. Pastor, como isso é possível? É possível pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Jesus falou, eu voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então o Espírito Santo é aquele que convence o homem. E para nós termos o encontro com o Senhor, não é só de boca, é de arrependimento. Tem que ter uma mudança aqui. Então andar com Deus é uma mudança de postura. Andar com Deus significa ter um novo rumo. Por isso que a Bíblia fala uma conversão. Onde que nós temos o problema quando se trata dessa conversão? É que nós queremos andar com Deus, mas nós queremos andar segundo os nossos conceitos. E andar com Deus é segundo a vontade dEle. E segundo a vontade dEle, eu tenho que abrir mão da minha vontade. Por isso que Jesus deixou muito claro o convite. Quem quer seguir a mim, o que deve fazer? Negar a si mesmo. Pegar a cruz e siga-me. Quer dizer, é um convite para todos. Ninguém é obrigado. Aí eu não quero ir. Você não é obrigado. Agora, se você quer andar com Deus, você vai ter que abrir mão da sua vontade, do seu querer. E eu falo para você que abrir mão da nossa vontade não é uma coisa tão simples. Pastor, como que o senhor fala isso? Simples. Faça um regime e aparece ali uma torta na tua frente. Estou falando de uma torta. Né? E aí você vai ver que o pecado é muito relacionado a isso. E você percebe que é assim, você resiste quando você não come a torta, sim ou não? Agora, se você comer um pedacinho, é só um pedacinho? Não. Aí você fala assim, já que eu comi um pedacinho, é só hoje. Aí o que é que você faz? Mais outro pedacinho. Mas está tão gostoso, amanhã eu volto novamente, o quê? A dieta. Mais o terceiro, daqui a pouco quando você olha, comeu a torta todinha. E aí vem o quê? Depois que come a torta, está saciado, o que é que vem? O arrependimento.
né? Por que que eu fiz isso? Pecado é desse jeito. Então ele é manifestado, e se você resistir, ele não terá domínio na sua vida. Agora, se você ceder, ele é prazeroso. Quem diz que pecar é ruim, está mentindo. Pecar é bom demais. Pecar é maravilhoso para a carne. Agora é destrutivo para o espírito. O que significa isso? Significa que uma pessoa que satisfaz a vontade da carne, o espírito fica limitado, amortecido. É por isso que há uma necessidade de eu vir para a igreja. Há uma necessidade de eu orar. Há uma necessidade de eu jejuar. Por quê? Porque aqui eu sou ensinado a colocar em prática, lembra aquilo que eu falei da transformação? Lá fora. Porque lá fora é muito difícil, se você não se alimentar, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque há um embate dentro de nós, da carne e do espírito. É uma luta constante. Um dos dois vão vencer, ou a carne ou o espírito. Então, quem é que pode vencer? Quem você alimenta mais. Quem você alimenta é quem vai vencer. Se eu quero alimentar o espírito, então qual é a alimentação para alimentar o espírito? Quais são? Vamos lá? Quê? Ler a palavra de Deus. Você já vai quebrar a barreira lendo a palavra de Deus, porque tem pessoas que falam assim, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Tá bom. Tem tanta gente que vai na escola, não entende nada de química, nem de física, aprende? Aprende. Vai sendo ensinado, vai sabendo o que é uma tabela periódica, vai aprendendo, vai agilizando, tudo assim. Por quê? Porque é algo novo. Então, se eu não leio a Bíblia, e eu começo a ler a Bíblia, então significa que Deus vai te dando um entendimento. Mas isso é o quê? É uma demonstração de perseverança. E aí vem o quê? A pesquisa. Um dia o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu tenho uma grande dificuldade para dormir. Mas quando eu leio a Bíblia, me dá um sono imediatamente. Eu falei, pronto, a Bíblia virou agora sonífero. Por que que eu estou falando isso? Porque a carne não quer que você leia a Bíblia. Pode ter certeza disso. Porque quando você lê a Bíblia, você se alimenta da palavra de Deus. É um manual. A Bíblia, ela é o manual. Ela é a instrução. Por isso que Deus deixou o manual. O manual da nossa vida chama-se Bíblia. Ah, mas foi homens que escreveu. Sim, foram homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Como é que eu sei disso, pastor? Pelo tempo, a veracidade do tempo. Você vai ver, você tem noção quantas pessoas falaram mal da Bíblia? Quantas pessoas criticaram a Bíblia? Todas elas passaram, mas a Bíblia ela continua de pé. E não tem um livro mais lido na face da terra do que a Bíblia. Você vai ver que nem o comunismo impediu da Bíblia entrar. Você vai ver que as pessoas lá, a igreja subterrânea, ela sobreviveu com um versículo bíblico. A pessoa pegava um versículo e comia. A pessoa lia, a pessoa se alimentava. E olha que essas pessoas, você vai ver que elas eram perseguidas. Elas eram colocadas num quarto, era colocado numa goteira que elas não tinham como se mover e ficava pingando aquela água no seu cérebro, na sua cabeça, até furar. Tudo isso para a pessoa negar o nome de Cristo. Você vai ver que outras pessoas foram jogadas na arena. Tudo por amor de Deus. E eles não abriram mão. Mas você vai ver que muitas pessoas foram contra, não estão mais aqui. Eu conheço um que ele perseguiu, e depois a casa dele, ele se converteu. Ele queria provar que a Bíblia não era algo de Deus. Na frente ele se converteu e a casa dele virou um museu de Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela transforma e ela se renova a cada dia. Quando eu leio a Bíblia, eu fico impressionado. Parece assim, meu Deus, eu nunca vi esse versículo. Mas você vai ver que de repente tem a manifestação da glória de Deus. Deus vai nos ensinando. Então, o manual é a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. E aqui tem exemplos a serem seguidos. E na vida de Josué, nós vemos instruções, vemos orientações para você ter uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada. E da onde ele aprendeu isso? Porque tudo é uma manifestação daquilo que eu aprendo. Por isso que há algo que é muito importante nós entendermos no dia de hoje.
Porque hoje nós estamos invertendo os valores, aonde os filhos vêm para a igreja e os pais ficam em casa. E eu aconselho algumas pessoas e eles perguntam: eu gostaria que os meus filhos, pastor, eles fossem mais crentes. Mas o maior exemplo do cristianismo, de uma vida com Deus, são o exemplo dos pais. E não é um exemplo de ser crente, de pegar uma Bíblia, de vir para a igreja, de ser um religioso. É mudança de vida. Você tem que ter uma demonstração de mudança de vida com os teus filhos. Você vai ter que ter uma demonstração de vida com a sua esposa. Você vai ter que ter uma demonstração de vida com você mesmo. E lembra que eu falei? Mudar hábitos, ou maus hábitos, ou uma conduta terrena, isso não é uma coisa tão simples. Por quê? Porque nós temos manias, nós temos maus hábitos. E a palavra de Deus, ela vem justamente com esse direcionamento, essa visão de quê? De nos confrontar, de quebrar a gente, de mudar a gente, de trabalhar no nosso coração. E você vai ver que na vida de todas as pessoas que eles resolveram andar com Deus, Deus foi trabalhando na vida deles, para eles não seguirem segundo os seus pensamentos, mas seguir segundo a vontade de Deus. Isso é negar a si mesmo. Eu abro mão da minha vontade para que a vontade de Deus prevaleça. E isso é até quando, pastor? Só no começo da minha conversão? Não. Lembra que eu falei? Existem muitas pessoas que começam bem e eles terminam mal. Por quê? Porque no começo eles começam renunciando. Mas daqui a pouco eles vão dando um jeitinho. Daqui a pouco eles vão se acomodando. E daqui a pouco eles querem fazer e eles não conseguem fazer. E isso é tão real que tem aí uma camada muito grande na sociedade que conhece a palavra de Deus, já foram crentes, tem desejo de vir para a igreja, mas eles não têm força de vir para a igreja. Alguns chegam até na porta da igreja, alguns chegam na porta da igreja, e eles não têm força de entrar na igreja. Alguns eles planejam: hoje eu vou buscar a Deus. E aí acontece alguma coisa, eles não vêm aqui buscar ao Senhor. O que significa isso? Significa que tem uma luta, que ela é travada. E nós, como servos de Deus, temos que ver esses exemplos de Josué, vendo os exemplos que Moisés teve e que ele colocou em prática e que serve para nossas vidas também, que nós devemos colocar em prática. Você vai ver que há uma mudança na vida de Moisés. Que mudança é essa? É uma mudança de propósito. Um homem que estava lá no deserto, quando ele achava que a sua vida, aos 80 anos, não tinha mais nenhuma perspectiva, Deus se apresenta para ele e fala: eu tenho uma nova história para escrever através de você. Qual é a fala de Moisés? Eu, que não sei falar, Senhor, gago, tenho dificuldade na fala. A grande realidade que Deus está mostrando para Josué, está mostrando para Moisés, está mostrando para mim, que independente das nossas limitações, nós temos um Deus ilimitado. Ele te usa, nos usa com as nossas qualidades e com os nossos defeitos, para mostrar que Ele é Deus. Ele nos ama e o amor dele é incondicional. Como que o amor de Deus é incondicional sobre a nossa vida? É muito simples entendermos isso. Deus não vai deixar de amar você mais ou menos, grave bem, pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Muito relacionado a um filho. A mãe, o pai ama um filho independente daquilo que ele faz de bom e daquilo que ele faz de ruim. Sim ou não? O amor continua o quê? O mesmo. O amor de uma mãe para com um traficante é o mesmo? Sim ou não? Sim. O amor de uma mãe para um ladrão é o mesmo? O amor de uma mãe para um universitário é o mesmo? Não muda. O amor de uma mãe para quem é rico, um filho rico, muda? Não muda. Qual a diferença? Qual é a diferença? A diferença está quando o filho, ele agrada. Essa é a diferença. A diferença está nesse aspecto. Quando eu me posiciono diante de Deus e eu agrado a Deus. E como é que eu agrado a Deus? É através das minhas atitudes. Aí muda todos os aspectos. Ele não traz desgosto, ele traz prazer. Então se agrada.
Você vai ver que o Senhor fala assim para Jesus: esse é meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Por que o Senhor está demonstrando que tem prazer? Porque Ele abriu mão da glória para manifestar a sua graça diante da humanidade, se humilhando em forma humana, para nos resgatar, para novamente termos o acesso ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Isso é maravilhoso. E nos restabelecer. Qual é o propósito de Deus? Enviando o seu Filho. Sabe aquela comunhão que Adão e Eva tinham no jardim, que eles perderam? Foi isso que o Senhor veio trazer para a terra. Novamente, uma aproximação e um relacionamento. Isso é tão forte que Deus, Ele agora mora através do seu Espírito dentro de quem? De mim e de você. Mora dentro de nós. Então, Josué via a trajetória de Moisés, que não foi fácil, quando ele chega diante de Faraó, quando ele liberta o povo, e preste atenção, o povo não ficou muito alegre não. O povo queria apedrejá-lo, o povo queria matá-lo, o povo traiu. Você vai ver Coré, Abirão, Datã se levantando. Você vai ver pessoas tentando derrubar Moisés de todas as formas. E Josué estava ali vendo. Josué estava ali quando Miriam começou com Arão a discutir a respeito da esposa de Moisés, porque era negra. Você vai ver que ele está sempre tendo os embates, mas ele está sempre se posicionando. Eu não abro mão de estar perto de Deus. Eu quero a presença de Deus. Eu acho lindo que estamos lendo, a leitura está no livro de Levítico, e hoje, quando eu estava fazendo a leitura, impactou quando o Senhor manda fazer o tabernáculo e a arca da aliança, e aí Deus se revelava. A arca da aliança tinha 2 querubins, um de frente com o outro, e aí, por cima da arca da aliança, Deus aparecia e falava com Moisés. Eu fiquei viajando. Hoje de manhã eu fiquei viajando, falei, nossa, que coisa doida. Já pensou? Entra lá no Santo dos Santos e de repente Deus se revela para Moisés e começa a direcionar os seus propósitos, os seus projetos. É essa mesma liberdade que Deus fez com Moisés, que Deus fez com Josué, Ele quer fazer comigo e com você, com todas as nossas limitações. Basta nós santificarmos nossa vida para vivenciarmos o melhor de Deus. Então, Josué aprendeu isso, porque teve exemplo de vida. Você sabia que na tua trajetória aqui, porque muitos pensam que veio aqui nessa terra para nascer, se matar de trabalhar, estudar, ter uma família, se aposentar e morrer. Meu irmão, isso é muito pouco diante do que Deus tem para você. É muito pequeno. Você não veio, nasceu, você não nasceu, Deus não te trouxe aqui só por isso. Tem algo que você veio para manifestar aqui na terra, e é único, exclusivo, seu. Isso está em você, Deus deu para você, e você não pode partir sem deixar aquilo que Deus colocou aqui dentro, para que outro seja abençoado. Porque você vai ver que Moisés, ele parte, mas ele deixa sucessor, ele deixa exemplo, ele deixa pessoas que o inspiravam. Outra coisa que eu quero falar para você, nós erramos muito. Por que nós erramos muito? E eu vou ver aqui, estou só dando aqui uma entrada para você ter uma noção de uma forma mais ampla, que a grande consequência do povo de Israel na entrada de Canaã, foi que Josué entrou e guiou eles, mas chegou um tempo que Josué não estava mais presente, ele partiu. E o que aconteceu? O povo ficou sem liderança. Moisés morre, tem Josué. Josué morre, mas não tem discípulo. E aí, por não ter discípulo, alguém que aprendeu a conviver, ele não preparou alguém, o que gerou? Gerou um caos. Por quê? Ovelhas sem pastor, elas ficam perdidas e desorientadas. Então elas precisam ser guiadas, precisam ser instruídas. Então recebe de Deus e Deus direciona o povo.
Então, o povo de Israel entrou num declínio espiritual terrível, porque não tinha ninguém que o auxiliava. Por isso que você vai ver que quando uma pessoa sai da direção de Deus, ele é preso, ele é aprisionado. Então, existem espíritos maléficos que quando a pessoa está distanciada de Deus, dá legalidade para esses espíritos dominar. Você vai ver que há um exemplo muito claro com o povo de Israel. Quando eles se distanciam do Senhor, o que é gerado? É gerado que eles perdem o contato, o relacionamento se torna frágil e cai na mão dos inimigos. E aí o que acontece? Eles passam 10 anos sendo subjugados, eles passam 20 anos sofrendo, e aí nesses processos, sabe o que acontecia? Eles se humilhavam, e aí Deus levantava um para libertar, aí libertava, tirava do poder do inimigo, daqui a pouco eles festejavam, aquele morria, aí daqui a pouco o povo novamente entrava em declínio. Será que não é igual a vida de algumas pessoas, que quando ele está na presença de Deus, as coisas fluem, as coisas acontecem, mas de repente ele se sente preso, aí as coisas começam a ter um declínio. E isso não está relacionado, grave bem aqui, à igreja. Isso está relacionado a você. Único, porque a decisão é tua. Você pode colocar a culpa onde quer que seja. Eu estou desse jeito por causa disso, daquilo, por sua culpa. Por quê? Porque se Moisés teve as dificuldades, se Josué teve a dificuldade, se Jesus teve dificuldade, não é eu e você que não teremos dificuldade. Onde é que está, pastor? Onde é que está a receita? Permanecer e perseverar. Repita assim, ó, se você perseverar, tudo vai mudar na sua vida. Como servo de Deus, eu e você, nós temos a oportunidade de mudar o ambiente. Tudo muda quando você se posiciona. E Josué, ele teve uma oportunidade que serve para as nossas vidas. Ouvir Deus. Eu não conheço uma pessoa que está aberta para ouvir o Senhor, que ele não tem uma vida abençoada e uma vida triunfante. Está apto a ouvir o Senhor. A fé, ela é gerada por ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso que o diabo, ele luta para você não vir ouvir a palavra. Por quê? Porque se você, olha que coisa interessante, se você não sai da tua casa e vem ouvir a palavra, pode ter certeza, uma outra coisa você vai acabar ouvindo e vai ficar no teu coração. Agora, quando você faz o seu sacrifício de vir para a casa de Deus ouvir a palavra, gera fé. Por quê? Porque não existe problema que Deus não possa resolver. Você pode entrar aqui com o teu lar destruído, mas Deus traz uma palavra que Ele pode restaurar o teu lar. Você pode entrar aqui com a tua vida destruída, mas Deus libera uma palavra que a tua vida é vivificada. Você pode chegar aqui com os teus sonhos mortos, mas Deus pode trazer uma palavra que os teus sonhos podem ressuscitar. Isso é andar com Deus. E se você estiver pronto para isso, você vai viver em novidade de vida. Só basta você querer. Se eu querer, se eu buscar, as coisas acontecem. Agora, claro que vai ter cruz. Vai ter cruz. Na vida vai ter dificuldade. Agora, se o Senhor venceu, nós também temos oportunidade de vencer. Então, está pronto para ouvir a voz de Deus. Josué, ele não ficou preso no passado. Eu tenho falado muito sobre isso, porque eu tenho visto muitas pessoas que elas poderiam estar lá na frente, bem lá na frente. E elas não avançam, por quê? Porque tem alguma coisa que aconteceu lá atrás. Tem problemas que estão dentro de você, que você precisa orar para que Deus possa revelar. Porque está aí dentro, às vezes você não lembra, com uma casca. Um dia eu encontrei uma irmã, não sei que ela era irmã, mas eu chamei de irmã. Ela veio brava, estava muito nervosa. Eu olhei para ela, bem tranquilo, e falei, que pena que você vive essa vida. Ela, essa vida de quê, pastor? Eu falei, essa vida de mostrar o que você não é. Ela olhou, como que eu estou mostrando o que eu não sou? Eu falei, é simples. A vida, ela te deu a oportunidade de você mostrar essa casca. Essa casca te gera
uma autodefesa. Você é armada, você se sente insegura, você ataca, mas no fundo, aí dentro, tem um coração, que o Senhor conhece esse coração, que é um coração de manteiga, e o Senhor está pronto para receber e fazer algo novo na sua vida, tirar essa armadura que você vive e manifestar a essência da glória. Aí ela começou a chorar. Por quê? Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Existem pessoas que vivem uma vida armada, existem pessoas relacionadas ao passado, e hoje, mais do que nunca, tem muitas pessoas na igreja que estão paralisados. Por quê? Porque aconteceu coisas lá no passado. Alguém machucou, alguém feriu, alguém tentou colocar você para trás. Mas eu quero deixar bem claro para você, você não avança porque você está sempre olhando lá atrás. Ou dentro da igreja, ou no meio da tua família, teu pai, tua mãe. As palavras que foram lançadas, você nunca seria nada, nada daria certo na tua vida. As cobranças que foram colocadas para você. Então, tudo isso são coisas que ficam lá atrás. Mas você pensa que está lá atrás, mas elas vivem grudadas em você. Você dorme, você come, você anda, e está juntinho de você, e isso paralisa você. Então, nessa noite, o Espírito Santo de Deus está falando, você quer ter uma vida diferenciada, você quer avançar, você tem que deixar o que passou, passou, para que Deus venha escrever uma nova história na tua vida. Se você entender isso, as coisas mudam na tua vida. E se você não entender, quem vai perder é você. As coisas nunca vão acontecer na tua vida. Por quê? Porque tem coisas lá atrás, que elas amarram, feridas, que ficam no coração, que deixa você entristecido e deixa de você avançar, deixa de você progredir, deixa de você perseverar. E às vezes são coisas graves, mas às vezes são coisas tão pequenas. Não importa, porque o efeito é o mesmo. Do pequeno que paralisa e do grave que paralisa, a devastação é a mesma. E o que pode acontecer, pastor? É você vencer as dificuldades pequenas e vencer as dificuldades maiores, para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Você tem que entender isso. Por quê, pastor? Porque se você entender que Deus, Ele permite as diversidades na tua vida para te preparar para adversidades maiores, significa que você vai estar em um outro nível, em uma outra posição, vai estar sendo elevado. Mas se você não vencer essas pequenas, você nunca vencerá as maiores lá na frente. Por isso que Deus, na sua sabedoria, vai te preparando. Às vezes você não entende, né? É igual um aluno, quando ele chega na escola, ele vem à prova. Qual é a prova? A junção das palavras. Para quem conhece, isso é a coisa mais simples. Agora, para quem não conhece, é uma dor de cabeça, é ou não é? Porque não conhece. Eu achei interessante, sem televisão, e eu vi uma mulher de 60 anos sendo alfabetizada. Ela falou assim, eu agora quero ler e escrever. E ela estava com as figurinhas, fazendo a junção da palavra. Quantos anos eu falei? Nos dias de hoje, 60 anos. O que significa isso? Significa que aquilo que ficou lá atrás, agora ela tem que fazer o quê? Um esforço para colocar em evidência. E parece que é tão simples, mas não é simples. É muito difícil. Por isso que quando você aprende cedo, você sai na frente. Pega o teu filho e coloca ele para aprender inglês, bem pequenininho. Porque depois, quando chega nos 30, 40, 50, aí você vai ver como é difícil. É difícil para ele, difícil para você. Entende? Então, tudo vai depender do seu posicionamento. Então, Josué, ele não ficou preso às atitudes de Moisés, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Falou, não, agora eu tenho uma responsabilidade. Por quê? Deus falou, olha, Moisés morreu, o negócio é você. Vai chegar um momento que você vai ter que se posicionar. Você tem que entender isso. E o primeiro posicionamento que ele tem que se manifestar é do homem. Vou repetir aqui. O primeiro posicionamento de quem tem que se posicionar, repita, é o homem. Por quê, pastor? Porque Deus deu essa incumbência lá no Jardim do Éden. Qual foi a incumbência? Dele cultivar, dele administrar, dele cuidar. Essa é a responsabilidade dele. E da mulher, a mulher vai ter que gerar. Só que ela não gera só filho, porque de repente vai falar, pastor, agora quer que a casa seja cheia de filhos. Não, a mulher gera tudo que ela coloca a mão. Gera ou não gera?
Gera. Eu vejo aqui a minha esposa, ela me leva lá em São Paulo e fala assim, a gente vai comprar só uma flor. Eu venho com um carro cheio de coisa. Nunca vi gerar tanta coisa. E outra, ela não se preocupa com dinheiro. Olha, viu aí? Ela falou aí, o pai é rico. Irmão, olha o que o irmão falou. Pastor, estou tendo um problema, porque a minha esposa agora, ela está querendo me levar para buscar umas coisas. Lembrei agora que o irmão, não vou citar o nome do irmão. Para me ir lá em São Paulo buscar umas coisas, eu falei, leva dinheiro. Ele falou, já peguei o dinheiro, vou levar o dinheiro, já está tudo certinho. Eu falei, leva o cartão também. Falei, o dinheiro você vai ter que dar 2 viagens. Ele falou, por quê, pastor? Porque ela vai gastar todo o dinheiro e ainda vai ter coisa que depois você vai voltar. E já com cartão você já leva tudo e não faz cara feia. Porque você fazendo cara feia não vai ter que levar do mesmo jeito. A gente já aprende que é assim. Porque a mulher faz o quê? Gera. Então eu tenho que aprender isso. Agora, quando você não entende isso, fica brigando. Então, na Bíblia, ela tem receita aqui. O seu posicionamento, tudo muda. O seu posicionamento dentro da tua casa, tudo muda. De você cultivar, de você proteger, de você agir. Agora, você vive uma vida distanciada de Deus. Uma vida que só quer correr atrás das coisas. E deixa Deus para o último plano. Nós aprendemos no seminário que Deus tem que ser o quê na sua vida? O primeiro. O número 1 tem que ser o Senhor. E isso não é de boca, é as tuas atitudes. Se o Senhor realmente é o primeiro, eu demonstro diante das minhas ações. As minhas ações demonstram o quanto eu amo o Senhor. Então, Josué não ficou preso lá atrás. Lá atrás, ele foi influenciado por muitas pessoas. Ele foi influenciado por pessoas ruins. Mas ele viu a terra abrir e essas pessoas desaparecer diante dos seus olhos. Mas por que ele permanece? Porque o olhar dele é diferente. Você vai ver quando ele vai diante dos espias, olhar a terra, todos voltaram trazendo notícias ruins. Ah, pastor, mas eles falaram algumas coisas boas. Na nossa vida é assim, a gente vê algumas coisas boas, mas as coisas ruins, elas são tão ruins, que a gente coloca que elas são maiores do que as coisas boas. E a gente não consegue ver as coisas boas. Isso é uma atitude de pessoas carnais. Por exemplo, você está passando uma prova, você veio aqui, você está passando uma prova. Mas você está achando que a situação está tão ruim, você está esquecendo que tem uma coisa boa, você está vivo. Você consegue caminhar, você consegue lutar, você está de pé, você não consegue ver uma coisa boa, mas você só vê o problema. Agora, quando você está em Deus, aí muda a visão. Por que muda? Porque as coisas ruins, elas são colocadas de lado e você vê o Deus que é poderoso para triunfar diante das coisas ruins. E aí você entende que tudo é um processo. Outra coisa que Josué, ele entendia muito claro aqui. Deserto não é lugar de morada. Fala para o irmão assim, ó, deserto não é lugar de morada. Você não vai ficar a vida toda no deserto não, meu irmão. E o que é deserto? Fala assim, deserto é lugar de passagem. Tem prazo de validade. Só que quando você entra na terra de Canaã, terra que ana leite e mel, você está atrás de um objetivo, de uma conquista, de uma promessa. Todo mundo gosta disso, sim ou não? Mas não quer dizer que quando você conquista, você vai cruzar os braços e vai ficar numa rede balançando. Não é assim não. Eu vejo pessoas falando, ah pastor, eu quero ser rico. Eu falo assim, como se rico não trabalhasse. Eu falei assim, meu filho, você não tem noção. Os ricos, quantas noites eles ficam sem dormir, o trabalho que faz, a preocupação, o medo de sequestro, é tanta coisa que gera, né? Então, quer dizer, irmão, o pobre tem luta? O rico também tem. Todo mundo tem, irmão. E onde é que está o segredo? A sua confiança em Deus, é isso que vai diferenciar. O seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, é que vai fazer a diferença. Que aí você aprende a fazer o quê? Deleita no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque você tem a confiança nele. Confio no Senhor. E eu sei que Ele me sustentará. E isso que a palavra ensina. Então, Josué tinha essa visão, esse entendimento de viver a vontade do Senhor e olhar para frente. Esse é o segredo. Eu já tive muitas oportunidades de olhar atrás, mas aí, eu olhando atrás, eu não via nada de bom que tinha acontecido lá atrás. Então eu falava, Senhor, me dá força para olhar para frente, porque eu sei o que é que tem lá atrás.
nós temos que ser muito inteligente para não correr o mesmo risco. Paulo fala sobre isso, do exemplo como figura do povo de Israel. Eles estavam tendo maná, eles estavam tendo água da rocha, eles estavam vendo um sapato crescer no pé, a roupa crescer no seu corpo. Eles estavam com saudade de quê? Dos pepinos da cebola do Egito. E ainda falava assim, nós queríamos ter morrido lá. Olha que ingratidão. Às vezes na vida, a gente vive isso. Deus sustenta você, Deus cuida de você, mas você fica olhando lá para o passado, como se tivesse alguma coisa boa. E olha que coisa doida. A gente vive umas coisas meio doidas, né? A gente olha no passado, não é meio doido? E quer buscar alguma coisa boa, sabendo que só foi uma vida fora da vontade de Deus. E é para frente que a gente tem que olhar, que buscar as coisas boas, agora a gente vê as coisas ruins. Não é uma coisa meio doida? Ó, distanciado de Deus, pega a linha de raciocínio. Eu olho para o passado e eu fico cavucando, querendo pegar o quê? Sabendo que lá eu só tive decepção. Agora eu tenho um futuro livre na frente para me caminhar e eu fico preso nas coisas ruins. Aí eu fico olhando, será que vai dar certo? Meu irmão, de lá ele já tirou você, já me tirou. Tem coisas novas para a gente. Tem novos voos. Vou aqui falar para você. Novos voos, novas experiências. Deus tem novidade de vida para você. Porque o nosso Deus é um Deus que cria coisas novas. Sim ou não? Eu vou dar um exemplo para você. Falaram assim, pastor, muitas profissões, elas deixaram de existir. É verdade, vocês sabem disso. Muitas nem se falam. Mas Deus permitiu um homem criar outras profissões? Sim ou não? Sim. E cada dia surgem novas profissões. E tem gente com novas profissões que ganha muito dinheiro. O que significa isso, pastor? O nosso Deus é um Deus criativo que dá sabedoria para os seus. Essa é a vontade dele. Agora, se tem tantas coisas novas surgindo, será que você não pode ser esse canal de trazer coisas novas? Fala assim, Deus quer usar você, porque tem coisas dentro de você, que nem você sabe, mas são coisas novas. Só estão esquecidas, mas Deus vai usar para o nome dele ser glorificado na tua vida. Agora, você vai ter que passar o processo. Por que você passa o processo? Para Deus lapidar. Hoje, eu li uma passagem junto com a minha esposa. Eu falei, amor, olha o que está escrito aqui. Você sabe como é que um ferro afia outro ferro? Para quê? Para ele ficar o quê? Preparado, afiado. Um ferro batendo em outro ferro, deixa o outro afiado. E aí em Provérbio fala que você é um ferro, que Deus vai usar um outro ferro para afiar você. Está em Provérbio. E aí você não entende que para passar o processo de ficar pronto, você vai ter que ser o quê? Lapidado. E batendo ferro com ferro. Então você encontrar um ferro, batendo em outro ferro, que é você. É Deus preparando você para obras específicas, obras extraordinárias. Então deixa, fala assim, eu quero ser amolado, Senhor. Ixi, acho que ninguém quer ser amolado aqui não. Você querendo ou não, vai ser, meu filho. Eu só dei a oportunidade de você falar, porque não tem mais de você correr. Davi é inteligente. Você sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Vou falar. Porque Davi não era fujão. Davi não corria. Davi enfrentava. Mas tem um monte de crente fujão. Você vai fugir até a hora que você quiser, irmão. O Jonas. Eu vou entregar uma mensagem aqui para o Jonas. O Espírito Santo está me falando aqui. Jonas! Eu estou entregando a mensagem aqui para o Jonas aqui.
Deus manda você ir para uma direção e você acha que é autossuficiente e você quer ir para outra direção. Continua desse jeito, para tu ver que aonde tu for, que não vai virar embarcação, que não vai vir tempestade e você não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque Deus tem um propósito com você na terra. Enquanto você não abrir mão da tua vontade e ir para o lugar que Deus tem para levar você, as coisas não vão fluir na tua vida. Então é questão de inteligência. Mas o fujão, aí Davi inteligente falou, para onde eu fugirei da presença de Deus? Se eu for lá no alto, Ele está presente. Se eu for na profundeza, Ele está presente. Se eu for no inferno, a presença dEle está lá. Eu não fujo, eu me entrego. Isso é entrega. Deus está falando que chegou a hora de você parar de correr e se entregar. Se joga. Deixa Deus fazer você navegar, meu irmão. De repente a água está batendo só no tornozelo, mas Deus quer que você entre no mais profundo. Deus quer usar você. Deus quer trabalhar em você e você não entende. Deus quer moldar você e você quer fugir. Josué, ele não foge, ele não está preso às sombras do passado, às decepções e nem os êxitos, mas ele está olhando para o que Deus falou para ele. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma história nova para você. Eu tenho um projeto novo para você. Eu tenho uns sonhos novos para você. Basta você ouvir a minha voz. E a Bíblia fala que Josué, ele deixa Deus. É uma coisa interessante aqui. Deixa Deus. Você tem que deixar Deus escrever a tua história. Você tem que aprender isso. Deixar Deus escrever na tua agenda. Vou repetir aqui, ó. Deixa Deus escrever na tua agenda. O que você faz? Abre a agenda e para de escrever. Deixa Ele escrever. Garanto para você que vai ser a melhor escolha da tua vida. Porque Ele vai direcionar você. Os teus passos serão seguros. Você vai viver algo novo. E aí, quando Deus começa a escrever, Deus começa a colocar metas claras. Aquilo que está tudo nublado, aquilo que está sem direção, começa a ter uma direção. Pastor, e como é que eu vou ver essas metas claras? É simples. Repita após mim, só obedecendo. Você não precisa questionar nada. Porque vai ter coisa que não é para você questionar, é para você obedecer. É simplesmente para você se render. Se o Senhor falou, faz conforme Ele determinou. Não questiona nada. Deus falou, é por aqui? Vai por aqui. Deus falou, é por ali? Vai por ali. Não questiona não, só obedece. Aí você vai ver que as metas se tornam claras. Porque tem pessoas que eles vão e tratam suas metas, e essas metas viram um embaraço, e as pessoas não chegam em lugar algum. Josué entendeu o valor do esforço e do ânimo. Você nunca vai chegar em lugar algum, se você não se esforçar. Você já vê, quando é que manifesta o esforço? Quando você nasce. A mulher se esforça para a criança vir à luz. O que significa isso? A vida você vai ter esforço. E qual é a demonstração dessa criança? Quando ela nasce, animada, ela já dá um grito. Ué! É assim? Animada, para dizer, estou aqui. Aí já pega lá, já dá uma balançada. Já tem aquela correria. Você tem que se esforçar, meu irmão. São conjuntos. Ânimo e esforço. Por quê? Porque se você não se anima, você não vai conseguir. Se você não se esforçar, você não vai chegar longe. Você tem que se esforçar na vida. Tem pessoas que a gente vai conversar com elas estão tão desanimadas, estão tão passadas. E por quê? É desanimado para as coisas de Deus, mas para as coisas terrenas. Meu Deus. Esses dias mesmo eu ouvi a respeito de um show. Você sabia que tem pessoas para ir para um show? Ir para um show, fica 10 horas para entrar no show? Para entrar, esperando 10 horas. Esse ânimo é para as coisas terrenas. E por que a gente não tem esse ânimo para a casa de Deus? Ah, Senhor, eu tenho minha janta. Você pensa que Deus deixa ser enganado por isso? Ah, Senhor, eu estou cansado. Mas tem um monte de gente correndo e passando a madrugada atrás
de coisas que não vão levar eles em lugar algum, efêmeras e passageiras. E nós temos a oportunidade de buscar aquilo que é eterno. Só depende de mim e de você. Josué entende esse valor. Esforço. E Deus falou por 3 vezes a ordem para que ele se esforçasse e tivesse bom ânimo. É extraordinário essa questão do bom ânimo. É maravilhoso. Na sua empresa, você anima as pessoas que estão do seu lado. Olha que coisa maravilhosa, você é uma referência. No seu trabalho, as pessoas olham para você e se animam. Na escola, as pessoas se animam. Os professores olham para você e se inspiram, se animam em você. Por quê? Quem faz isso é Deus. Agora, como é que está no trabalho? Essa porcaria de trabalho. Me mata aqui. Ninguém nem me vê. Deus está vendo, foi Ele que deu o trabalho para você e você tem a oportunidade de ir lá mostrar a glória dEle, está preso. Mas com essa mixaria, pastor, se você ser grato pelo que Deus tem te dado, Ele vai acrescentar coisas maiores. Porque se você não é feliz com o que Ele tem te dado, que tem sustentado você, se Ele dá coisas maiores, aí que você vai ficar mais desviado ainda, mais revoltado ainda. Por isso que Deus dá a medida certa, Ele vai trabalhando. Então pega ali e agradece a Deus. Senhor, abençoa na sua escola, agradeça por você estar na faculdade. Você já parou para chegar lá na faculdade e falar, Deus, vai dizer que você é meio doido. Obrigado por essa oportunidade, porque tem muitas pessoas que queriam estar na faculdade. Você já agradeceu quando você está trabalhando? Fala, Deus, obrigado, porque eu tenho condições de trabalhar. Porque tem muitas pessoas que não têm condições de trabalhar. Eles gostariam de estar no seu lugar. Aonde que eu vejo isso? Vai no hospital, você vai ver. Qualquer um, desde o particular até o municipal e estadual. Vai lá no Hospital das Clínicas, que parece uma concentração de pessoas que vieram da guerra. Tudo mutilado, assim, ó, um do lado do outro, e muitos nem sabem quando que vai sair de lá. E de repente você tem tudo, e você não se anima. Está na hora de você se animar. E Deus fala, é a receita de Deus para Josué. Você quer ter uma vida vitoriosa? Seja animado e se esforce. Se esforce e tenha ânimo. E aí eu serei contigo. Ó, é condicional. Se você for animado, se você se esforçar, Deus vai estar junto de você. Porque Ele está vendo o seu esforço. Agora, se você está falando que vai morrer, né? Eu oro já para que morra logo. Se quer morrer, pastor, eu estou querendo morrer. Não precisa se preocupar, eu já faço oração para Deus te levar. Não, pastor, eu estou brincando. Essa coisa de ficar brincando? A gente já ora e Jesus já leva. Lembro do pastor José. José, me fugiu o sobrenome. Mas não, é o José do parque, pastor presidente do Parque Industrial. Industrial não, São Rafael. Me fugiu o nome agora. Não, é José, mas não lembro agora. Ele falou que ele foi visitar uma irmã. Pensa na irmã que ela estava mal. Bem velhinha, mas estava mal, estava ruim. A irmã não falava mais. Ele olhou e falou, Senhor, a tua filha, ela já tem algum gato aí? Acho que eu já vi alguns. Aí a irmãzinha estava lá e ela só ficava gemendo. Aí ele falou, a irmã precisa partir para o Senhor. Acho que ela não vai mais sair daí. Ele não fala mais, não faz nada. Aí ele começou a orar. Ele falou, Senhor, a tua filha, ela trabalhou tanto, sempre foi uma guerreira na tua obra, sempre dedicada. Ela está com o coração preparado para ter um encontro contigo. A irmã começou, quer ir embora não. Ninguém quer morrer, irmão. Então, se você não quer morrer, está na hora de você fazer algo para Deus. Isso, é simples.
É simples assim, sem reclamar, disposição, com alegria, com prazer. Você não tem noção quantas vezes eu subi nesse púlpito aqui, as situações mais adversas, vivenciando, passando, mas sempre numa confiança que Deus, Ele mudaria o quadro. Vocês nem sonhavam, tinha nem noção, porque a minha convicção estava onde? No Senhor. E aí de repente, no meu secreto, Deus levantava alguém e falava assim: eu conheço o teu coração, sei que você está passando. Eu sou Deus que eu vou suprir e vou surpreender você. E aí você desaba, mas nos pés do Senhor. É isso, você não precisa falar para ninguém. Deus, Ele sabe o que você precisa. Josué entendeu o valor do esforço. Então Deus falou por 3 vezes. E você tem que saber que tem um diabo, Satanás. Ele vai fazer de tudo para desanimar você. Vai fazer de tudo para paralisar você. Vai fazer de tudo para deixar você sem perspectiva de vida. Mas você tem que romper. Se você romper, você vai ter novas experiências. Você tem que romper. Por quê? Porque quem vai guerrear por você é Deus. É Deus que vai dar a vitória para você. Então, há uma coisa muito interessante que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Buscar fortalecimento. Repita comigo, buscar fortalecimento. Acho que foi a Bárbara que falou para mim, mandou um vídeo, está aí nas redes sociais, que um dos fortalecimentos que a pessoa depois dos 50 a 60 anos tem que ter, não é nos braços, é na perna. Se ele fortalecer as pernas e as massas magras não dominarem, e ele ter vigor, ele vai ter força para vencer até as demências. Se ele se deixar fragilizar, então, coloca na Bahia sebo nas canelas, meu filho. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou começar a caminhar mais. Porque você vai se fortalecendo. Então, é uma questão, são escolhas. Então, se esforçar é isso. É você saber que você precisa. Para que amanhã você não queira fazer, não tem condições de fazer. Você já viu algumas pessoas andando com tanta dificuldade? Esses dias mesmo eu vi uma pessoa andando com muita dificuldade. Andava assim, ó, desse jeito aqui assim, ó, desse jeito. Aí eu comecei a olhar e falei, qual é a maior alegria andando com dificuldade, mas está andando desse jeito. Só que você não precisa entrar nesse estágio para precisar andar. Você já pode andar agora. Isso é esforço. Andar para a casa de Deus, andar para a presença de Deus, mergulhar na presença dEle, se ajoelhar diante dEle, colocar o seu rosto no pó e buscar a Ele. Isso é se esforçar. Amém, meus amados? Concluindo, Josué entende que precisava dedicar-se à palavra de Deus. Eu vou falar isso mais profundo terça-feira, sobre dedicar a palavra de Deus, dedicação da palavra de Deus. Hoje a gente tem se dedicado a muitas coisas, menos a palavra. A gente tem dedicado à internet, a Facebook, a Instagram, a o quê? TikTok. Eu ia falar toque, é TikTok. É a série, Netflix. E agora está dominando mesmo, né? Tem Netflix. Qual é a outra que tem? Amazon Prime, HBO, e vai, como? Paramount, e vai falando aí, tá vendo? Discovery, e tem tudo aí, e você entra lá, tem uma linha que você fica perdido. Eu mesmo tenho dificuldade de assistir um filme, eu fico assim mudando, ó, eu mudo, televisão para mim, a pastora sabe lá, né, não é verdade? Olha, eu fico uns 20 minutos procurando um programa para me assistir. E quando assisto, vem um sono, aí eu vou dormir. Esse dia eu fiquei uns 30 procurando, mudo. Na hora que me interessou, me deu um sono, eu desliguei, eu falei, depois assisto. É assim. Então, meu irmão, pastor, tem algum problema de assistir? Não. Nenhum. Onde é que está o problema? De deixar as coisas de Deus para segundo plano.
Esse é o problema. Você está invertendo a lógica. Então, assista, mas leia a Bíblia. E a gente vai falar um pouco sobre isso. O que significa ter uma dedicação. Ou você é dedicado, ou você é relaxado. Ai, meu Deus, não vou entrar agora não. Ou você se dedica, ou você faz as coisas de qualquer jeito. Vê um funcionário quando ele se dedica no seu trabalho. Muda o ambiente ou não muda? Ele é promovido ou não é promovido? Vê um funcionário relaxado. Ele cresce, prospera, não produz. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Terça-feira, Deus permitindo. Então, a gente vai aprender a se dedicar na casa de Deus, sem querer nada em troca. Você faz porque você tem vontade de fazer. O ambiente é alterado. Você vai ver que José, ele está preso na casa de Potifar. Mas você vai ver que mesmo preso, escravo, ele fazia as coisas com tanta excelência. Isso é extraordinário. Que o dono da casa chama ele e fala, rapaz, é o seguinte, a partir de hoje você domina tudo aqui, fica tudo na tua responsabilidade. O escravo, tudo muda. Aí criaram uma situação e levaram ele para onde? Para o calabouço. Ele mudou o calabouço, sim ou não? Não tem lugar que você não possa mudar. Não tem lugar que você não possa fazer a diferença. Seja o pior lugar, você tem a oportunidade de fazer o diferente. Só basta se dedicar e fazer com dedicação. Sem esperar nada em troca. Fazer com o coração, que você pode apresentar o melhor. E hoje, com a internet aí, você tem vários recursos para buscar coisas inovadoras. Você tem essa oportunidade. Aí você muda o ambiente, você transmite uma harmonia no ambiente, você impacta o ambiente. E sabe, você mudando o ambiente, sabe quem é mudado? As pessoas que estão ao seu redor. Todas as pessoas que estão ao seu lado, eles alcançado com essa mudança de paradigma. Deus nessa noite está falando que Ele quer mudar a tua sorte. Ele quer mudar a tua vida. Estou entregando uma mensagem revelada de Deus aqui. Você não veio por acaso, você está no lugar certo, na hora certa. E essa mensagem não é para quem não veio, é para vocês que estão cultuando pela internet. Os que não vieram, não estão na internet, estão perdendo a oportunidade de aprender a viver uma vida segundo a vontade do Senhor. Deus te abençoe, aplauda o Senhor Jesus. Nós vamos semear na casa do Senhor, com os nossos dízimos, com nossas ofertas, e nós temos que aprender a ter uma vida desprendida das coisas materiais. Eu vou repetir novamente. Você tem que aprender a viver uma vida desprendida das coisas materiais. Por quê, pastor? Pode ter? Claro que pode ter. Você pode conquistar? Pode conquistar. Mas na grande realidade, não coloque o teu coração. Você não leva nada. Você não vai levar carro, não vai levar casa, não vai levar dólar, não vai levar euro, não vai levar real, não vai levar ouro, nem prata, nem diamante, nada se leva. E até o anel, se colocar no dedo, ele desaparece. Alguém vai lá e leva, na hora do enterro. Então é para demonstrar que nós não somos nada. Então junta tesouro aonde? Eu vou me aprofundar para a gente. Eu vou ensinar vocês a juntar tesouro no céu. Nós vamos juntar tesouro no céu. Vou me aprofundar para ensinar a gente a juntar tesouro no céu. Não é a ordem do Senhor? Junta tesouro no céu, aonde não tem o quê? Traça, ladrão e nem ferrugem. Aqui tem traça, ladrão e ferrugem. Desaparece. Então vou ensinar vocês a juntar tesouro no céu. Convidar vocês. Você está disposto? E aí, está disposto a juntar tesouro no céu? Então fala assim, você vai se desprender de muita coisa, mas vai ganhar coisas excelentes.
Pois é. Então, uma das formas, quando eu junto tesouro no céu, é ofertando. Porque a demonstração da minha oferta, eu estou demonstrando, o dinheiro não me governa, e eu não fico preocupado com aquilo que eu tenho, mas tudo que eu tenho para o nome dele ser glorificado. Aí pronto, você aprende a repartir, a semear. Por isso que Deus permite que a gente venha para a igreja. Aí você aprende o que é primiciar, que nós tivemos um ensinamento extraordinário do pastor Giovanni, foi extraordinário, não foi? Quem esteve lá na sede, e domingo aqui também, né? Que mensagem extraordinária, pastor Giovanni, beijo no coração, lá de Ceará, Fortaleza, que mensagem, lá do sertão, lá do Nordeste, mas que homem abençoado, a gente só tem motivo de agradecer, e assim a gente vai aprendendo. Ele falou sobre primícia, ele falou sobre tributos, a gente aprende sobre tributos, ter uma vida abençoada, e o que ele mais ensinou, isso não está relacionado a dinheiro, isso está relacionado à honra, isso é fundamental. Se você honra, você vai ser honrado. Então, quando eu trago a minha oferta para a casa de Deus, não está relacionado o valor que eu vou apresentar. Você pode apresentar aqui um monte de dinheiro, mas se seu coração não for de honra, não vai valer nada. Agora, quando você honra com alegria, o nome de Deus é glorificado. Semeia com gratidão, com satisfação, para a glória de Deus. Vem cá, Melô. Glória a Deus. Acho que está em algum lugarzinho aí, não está? Não? Cadê? Vem nesse aqui. Tudo bem? Paz do Senhor, igreja. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Agradeço a oportunidade. Paz do Senhor, irmãos. Como vocês estão? Tudo bem? Boa noite. A gente veio aqui apresentar o nosso café hoje. Você que está aí com sua esposa, você que está com seu marido, não deixa abençoar a vida dele. Você, esposa, não deixa de abençoar a vida do seu marido. Desce lá para tomar um cafezinho com ele. Tem tapioca também, tapioca salgada. Tem bolo de banana aqui, irmãos. Ali o cheiro tá complicado, viu? Então garante lá, toma um cafezinho. Vamos praticar a comunhão, que também é muito bom. E a gente aguarda vocês lá embaixo, amém? Deus abençoe. Tá difícil, pastor, você lá embaixo tá... Gente, tapioca com queijo, bolinho. Você tem que passar. Isso aqui é o quê? Chocolate? Chocolate com chantilly quente. Isso aqui não tem como. Ricardo, hoje a família Gomes está tudo por sua conta. Tá? Você já agiliza aí. Obrigada, tá? Deus abençoe. Nós estamos no jejum. Mas esse mês que acaba? Mas já é o mês que vem, já é semana. Ah, sim, mas... É? Não, a irmã fala, não, pastor, ainda esse mês todinho, um mês ou outro também. Tá bom, então quero convidar vocês. A gente está jejuando, nós tiramos pizza, macarrão, açúcar, tudo que é enlatado. Vou falar para vocês. Nada de chocolate, nada de sorvete. É um jejum que não é fácil. E agora vai ter os ovos da Páscoa. Ainda bem que a irmã falou que vai fazer um ovo depois que passar a Páscoa para mim comer. Que eu sou doido por chocolate. Então, o leite também, não estou tomando leite. Então, eu virei vegano. Então, tudo que é vegano, eu estou... Eu cheguei no lugar lá assim, me traz, o que é que tem de vegano, sem açúcar aqui? Aí me falaram, falei, isso aqui. Comprei uma manteiga ruim. Essa manteiga aqui, eu não sei como é que as pessoas comem negócio daquilo aí, não. E olha que eu fico olhando, procurando coisa. Esses dias eu fui tomar um café na padaria. Eu não tinha o que comer na padaria. Eu falei, meu Deus, não pode coxinha, não pode pão, não pode presunto. Você não tem ideia, foi uma prova. Mas a causa é nobre. Eu quero convidar vocês, tem ainda mais um mês. Tem esse final desse mês e o mês que vem. Quero convidar vocês para participar do jejum. Qual é o propósito, pastor? Para que Deus destrone o espírito da imoralidade sexual. Tem muitas crianças presas na imoralidade sexual. E muitos jovens também. Nós temos muitos homens, mulheres aprisionados, tem destruído muitos casamentos. E a gente está orando para que esse espírito seja destronado
e a gente vive uma vida de liberdade, que quem vem a dominar a gente é o Espírito Santo, que são guerras. Então, quero convidar vocês para participar desse propósito, e você pode estar junto com a gente, tá bom? Então, está aí a oportunidade. Quinta-feira, Deus permitindo, estaremos aqui, juntos para a glória de Deus, eu e ele a sós com Deus. Sábado nós vamos ter a Santa Ceia Geral na nossa igreja sede, nossa igreja mãe. Quero convidar todos vocês a partir das 19 horas. E domingo teremos 2 cultos aqui de manhã, a partir das... Cida, essa é uma benção. A partir das 9 horas e às 18 horas. Então, os 2 cultos eu convido vocês para a gente estar junto buscando ao Senhor, para a glória de Deus. E agora eu estou com um canal, Pastor Washington Luiz, no YouTube. Então, a gente já está convidando. Vai ter lá um quadro de perguntas e respostas. E você não achou, não? Então, eu vou mandar para você. A gente manda um link aí, se inscreva, dá um joia lá. Esse joia, como é que falaram que tem que fazer? Como é? É like, é isso aí. Like, vai lá e assine lá, dá um joia. E a gente vai ter mensagem a semana todinha. Você vai ouvir mensagem, você vai ouvir uma palavra de Deus, vai ter uma série de mensagens. Então, tem coisas novas que estão chegando aí. Entra lá e quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão nos visitando nessa noite. Deus abençoe todos vocês que estão nos visitando e que vieram aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma noite abençoada. Vamos tomar um café. Antônio Brasil falou que hoje 4 é por conta dele. O André falou que hoje é ele que vai pagar para Paula, né? A irmã Cícera falou assim, hoje 5 é por minha conta, pastor, só me procurar. O Hélio vai pagar um cappuccino hoje. É bem assim. Nada, você já vai abençoar, não foge da raia não, já agiliza aí, já leva lá, olha o jogo lá, a benção é assim, rapaz, abraça esse negócio lá, leva a esposa lá, já fala assim, olha, a gente vai ser abençoado aqui, então já agiliza aí. O Bugley vai pagar também um cafezinho para a esposa, e a gente vai agilizar aqui. Todos estão convidados. Hoje é a Leide que vai abençoar. Olha a Leide, a Cris falou, Gabriel, hoje é por minha conta, Gabriel, ó. Tudo resolvido. Então, tá bom. Se coloque de pé. Todos são convidados. Terminando, a gente desce aqui. Vamos tomar um café para a glória de Deus. Tá bom? Tá bom, Mateus? Você vai pagar um cafezinho? Então, tá bom. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, as 2 consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e para sempre. Todos digam. Aplauda ao Senhor. Uma boa noite. Um beijo no coração, Robson, que bom estarmos juntos.